Olá pessoal, hoje eu irei falar sobre pulso pequeno, em corda e fino, e as diferenças desse tipo de pulso para os outros tipos de pulso. A pulsologia, ao longo do desenvolvimento da medicina chinesa, foi descrita de forma que pudesse ser diferenciados as várias condições patológicas do paciente. Os médicos, eles procuravam analisar o pulso de acordo com sinais da natureza. E o objetivo disso era facilitar a memorização dos novos estudantes de medicina. Então, eu vou usar como critério de analogia materiais que nós possamos ter ao nosso alcance. Por exemplo, na China, o médico diz assim: o pulso escorregadio parece pérola. Por que ele diz isso? Porque pérola na China é fácil de conseguir. A pérola, ela é um recurso da medicina tradicional chinesa. Então, o médico consegue ter acesso à pérola para treinar a sensibilidade tátil dele. Como é que eu poderia descrever esse pulso na linguagem ocidental? O pulso escorregadio parece ervilhas cozidas. Mas o que tem a ver a ervilha com a pérola e o pulso escorregadio? O médico está querendo dizer que o pulso escorregadio tem um formato arredondado, e mesmo que você aumente a força da pressão, esse pulso não vai mudar a forma como ele bate abaixo dos seus dedos. Então é esse o sinal que o médico está querendo passar para os alunos, para os estudantes de medicina chinesa. Então é isso que quer dizer a descrição do pulso. Pérola é igual a escorregadio. Por exemplo, o pulso moderado, ele provoca essa sensação das bolinhas abaixo dos dedos, mas quando você aumenta a força da pressão, a bolinha dissolve. No escorregadio, a bolinha não dissolve. Então, vamos lá. O que é o pulso pequeno? O pulso pequeno é um pulso cujo diâmetro da artéria está menor do que o normal. Tá? Então, por exemplo, a artéria ela pode ter, só para sentido ilustrativo, 1 centímetro de largura. Tá? Quando o pulso está pequeno, ela vai estar com 0,75, ou seja, diminuiu um pouco o diâmetro da artéria. Então é isso que quer dizer o pulso pequeno. E o pulso fino, por que é fino? Porque a artéria, o diâmetro dela, diminuiu ainda mais. Então, se eu falei 1 centímetro, 0,75 para o pequeno, meio para o fino. Então, a proporção desses pulsos é a diminuição do diâmetro da artéria. Como é que eu localizo esse pulso no paciente? Como é que eu posso treinar a minha sensibilidade tátil para identificar esse pulso? O pulso pequeno, ele tem o diâmetro de uma cânula de caneta. Então vejam, a cânula de caneta, você vai pressionar e vai massagear, vai fazer movimentos com os dedos para treinar a percepção dessa cânula, tá? Para treinar a percepção do pulso pequeno. E o pulso fino, ele é estreito como um palito daqueles que nós usamos para pegar petisco e muitas pessoas usam também para limpar os dentes, o que não é correto, tá? E aí, treinei a minha sensibilidade tátil. Como é que eu vou fazer para sentir isso no paciente? Achou o pulso radial do paciente? Faz o mesmo movimento que você fez na cânula.
move para a direita, move para a esquerda, porque aí você vai ver que a estrutura da artéria ele vai estar diminuto. E o pulso em corda? Por que é pulso em corda? Porque é tenso. Quem que está tenso? O sangue? Não, gente, sangue não fica tenso. Sangue é líquido, né? Sangue é um fluido. Então, sangue não fica duro, não fica rígido. O que está rígido é a artéria. Só que diferente do pulso fino e do pulso pequeno, o pulso em corda, o que vai mudar nele é a tensão. Ou seja, a artéria ela vai ficar rígida. Rígida como o que, Francisco? Como, por exemplo, um varal de roupas, né? Muitas vezes, as pessoas que ainda usam um varal de roupa no quintal de casa, principalmente os varais de corda, quando você coloca a roupa sobre ele, ele baixa um pouquinho, mas ele sobe. Isso é devido à tensão da corda, né? Então é nesse sentido que os chineses estão descrevendo o pulso em corda. A artéria, a elasticidade dela vai estar menos perceptível à pressão. E esses pulsos, o que eles significam na prática clínica? O pulso pequeno, ele indica deficiência do Qi. O Qi está tendo dificuldade em transformar as substâncias corporais. O pulso fino vai dizer que o corpo está com muita umidade. E o pulso em corda é um pulso que caracteriza patologias do fígado e da vesícula biliar. Vai dizer que a doença que o corpo do paciente apresenta se inicia nestes órgãos. Então é isso que eles significam. E aí vamos lá. Professor, eu achei um pulso em corda no meu paciente, mas ele não tem problema de fígado nenhum, não tem problema de vesícula biliar nenhum, não tem dor de cabeça, não tem boca amarga. E aí, como é que eu faço? Se o paciente for homem, você vai tentar enquadrar no pulso em corda as características do fígado. Então, o que o fígado controla no nosso organismo? Visão, mobilidade, flexibilidade. Você pode perguntar para ele, olha, faz um movimento, o senhor sente dificuldade de fazer algum movimento? Né? O ombro está com muita tensão nos ombros? Está com dificuldade de subir uma escada correndo? Né? Sente peso nas pernas? Está tropeçando muito? Quer dizer, está sem elasticidade boa, está sem mobilidade saudável? É nesse sentido que a gente deve perguntar, tá? Estado emocional, tem sentido raiva? Não, eu sou uma pessoa tão calma, como eu posso estar sentindo raiva? Está se sentindo agitado, está com a mente inquieta, está sentindo fogacho, né? Calor na cabeça, muitos pensamentos subindo para a cabeça, né? Pensamentos incontroláveis, né? Então, os pensamentos repetitivos, ideias confusas, nesse caso é que o pulso em corda vai estar caracterizando a patologia do fígado. O Qi do fígado, ele tende a subir, está tendo refluxo, está arrotando, está regurgitando, tá? Então, nesse sentido. Na mulher, a gente ainda tem a possibilidade de distúrbios ginecológicos, né? Então, pode perguntar sobre menstruação, sobre o ciclo, como é o ciclo, como é a cor do sangue, né? Como é a textura do sangue, se tem coágulos, se não tem coágulos, tá? Essas são as condições que a gente pergunta. E a umidade? O que seria umidade para um paciente que tem o pulso fino, né? A umidade para um paciente que tem pulso fino, ela seria uma condição
em que o corpo apresenta edema ou pesado demais. Então você conversa com o paciente, você sente peso, né? Um exemplo que os chineses costumam usar muito e que eu incorporei na minha prática clínica é a sensação de toalha molhada na cabeça. Geralmente o homem tem cabelo curto, né? Então o homem não costuma enrolar a toalha na cabeça. Mas eu costumo falar assim para o paciente: você já deixou o cabelo molhado, né? E você acaba de tomar banho, você enxuga o corpo e parece que a cabeça fica pesada, né? A umidade do cabelo incomoda a cabeça e muitas vezes o paciente diz que sim, né? Então essa é a condição de umidade. E a mulher, como também com a questão do sistema ginecológico, a gente pode perguntar: quando você enrola a toalha no cabelo, a cabeça não fica pesada? Então, você está sentindo isso neste momento? Geralmente elas também confirmam que sim, tá? Então a umidade, ela faz isso e ela provoca também perda de reflexo. Então vejam bem, pulso em corda, elasticidade, ó, não consigo esticar a minha mão, elasticidade. O pulso fino, mobilidade. Olha, Francisco, eu estou fazendo esse movimento, mas ele é pesado, ele é difícil, né? Então vai indicar a umidade, tá? Pesado, pesado, lento, tá? Denso, é difícil esticar minha mão toda, tá? Nesses sentidos, nessas condições. E tratar, né? Como eu trato umidade, como eu trato mucosidade, como é que eu movimento melhor o tiro-fígado, como é que eu vou fazer com que o meu paciente melhore essa condição de pulso de forma eficiente. Geralmente, umidade pode ser dispersa por transpiração e por diurese. Então, use pontos que estimulem diurese e que estimulem transpiração. Por exemplo, para transpirar, VB20 e G4, para melhorar a diurese, VC6 e VC3. Tá? Então, vão transformar a umidade, vão drenar a umidade do organismo. O pulso do fígado, né? Como eu falei, a energia do fígado é uma energia que sobe. Tá? Aqui eu não estou falando de função do fígado. O fígado auxilia o movimento do TIM em todas as direções. Mas a energia do fígado vem para a cabeça. Então o pulso em corda está indicando que tem muita energia subindo para a cabeça. Qual é o órgão que faz a energia descer? Qual é o órgão que empurra a energia para baixo? Metal. Quando a gente inspira, o rim se prepara para puxar o tiro do pulmão para baixo. Então, como é que a gente ajuda esse paciente a melhorar? Colocando pontos de pulmão. Aí o tiro do fígado vai subir e o tiro do pulmão vai descer esse tiro do fígado, ou vai controlar a subida extravagante dessa energia. Que pontos que eu poderia colocar? Ponto de acúmulo, pulmão 6. Coloco o ponto de acúmulo do pulmão. Vai melhorar a inspiração, vai melhorar o auxílio do tiro do pulmão sobre o tiro do fígado. Tá? Então, essas são as condições. E o pulso pequeno? Né? O pulso pequeno, eu falei que ele indica que o corpo está perdendo a capacidade, começando a perder a capacidade de transformar substâncias vitais. Então, o nosso metabolismo, ele fica um pouco mais lento. Tá? Onde é que a gente tem metabolismo? Digestão, excreção, respiração. Vamos colocar pontos que vão estimular essas três funções no nosso organismo. Transformação do oxigênio, transformação do sangue, VC15.
Tá? Por que o VC15? Porque o VC15 ele é um ponto do vaso governador que ajuda a expandir o tórax. Então ele vai ajudar a melhorar as funções do aquecedor superior, aonde é formado o sangue. Para a digestão, para a diurese, para melhorar o metabolismo, para melhorar a função, estômago 25 e estômago 28. Então eles vão melhorar o aproveitamento da energia nutritiva e da energia defensiva. Né? Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, Francisco, então você falou que o pulso pequeno vai perdendo o metabolismo e o pulso fino, o corpo se acumula de umidade e essa umidade ela pode gerar deficiência do sangue. Como é que eu vou tratar todas essas condições no meu paciente? Né? Como é que eu vou melhorar tudo isso se ele está com vários sintomas de todas essas condições? Você vai fazer isso de uma forma muito simples e eficiente. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma dica de acupuntura abdominal. Estômago 24 e estômago 26. Ele harmoniza o alto, harmoniza o baixo, harmoniza a direita, harmoniza a esquerda. Baço pâncreas 15. Ele vai harmonizar e desbloquear o fluxo do Qi e do sangue. Tá? Então ele vai melhorar a oxigenação, vai melhorar o metabolismo corporal advindo do oxigênio. Por ser um ponto do baço, vai agir no meridiano do baço, no aquecedor médio, vai transformar a umidade. E muitas vezes o que a gente tem que prestar atenção é que se o pulso está fino, né, está indicando umidade, e o paciente não apresenta tantos sintomas patológicos desse fator patogênico, desse agente causador de doença, o que a gente faz? Você observa no seu paciente se ele está desenvolvendo a formação da umidade, mas ela está se congestionando no aquecedor médio. Isso é muito comum, por exemplo, no padrão de diabetes. Né? O baço forma a umidade, mas ele não circula essa umidade. Tá? Então, usar IG4, baço pâncreas 6, junto com a acupuntura abdominal, estômago 24, estômago 26. Vai subir a energia, vai descender, vai espalhar para a direita e para a esquerda. Ou seja, alto e baixo, direita e esquerda. Né? O Yin e o Yang, o Yin dentro do Yang e o Yang dentro do Yin. Na questão dos 5 movimentos, da escola dos 5 movimentos, esses 4 pontos harmonizam todos os órgãos e vísceras no ciclo dos 5 movimentos. Então, forma simples de tratar essas 3 condições de pulso. Tá? Então, mais uma vez, pulso pequeno, uma leve diminuição do diâmetro da artéria. Pulso fino, uma diminuição maior desse diâmetro. E o pulso em corda, perda da elasticidade do vaso sanguíneo. Tá? Então, perdeu elasticidade, você vai apertar e a artéria vai estar rígida. Outra coisa que as pessoas também perguntam: qual é a diferença do pulso cheio para o pulso em corda? O pulso cheio, ele é sentido nos 3 dedos, nas 3 pressões, na superficial, na média e na profunda. O pulso em corda, ele é na pressão intermediária e ele não tem elasticidade. O pulso cheio, se você apertar a artéria com muita força, você consegue dissipar a circulação do sangue.
no pulso em corda não, tá? Então essa é a diferença. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu desenvolvi um método de treinamento de sensibilidade para o pulso e eu vou apresentar este método no dia 24 e 25 de outubro, né? Um curso de diagnóstico na medicina chinesa que eu estou desenvolvendo. Nesse curso, nós vamos abordar cada tipo de pulso e a forma de sentir cada tipo de pulso em cada uma das posições na mão esquerda e na mão direita, os pontos de acupuntura que podem ser usados com cada tipo de pulso. Então, por exemplo, pulso flutuante indica muitas vezes ataque de vento frio. Quais pontos que eu posso usar, né, que estão em correspondência com esse pulso? E aí eu vou selecionar esses pontos, tá? Ou seja, vamos supor, né, para explicar para vocês, um paciente teve uma síndrome de vento frio, eu posso usar os pontos sintomáticos mais os pontos que tiram o fator patogênico do corpo desse paciente. Vai ter diagnóstico da língua e vai ter de bônus anamnese. O que eu sinto e o que eu pergunto para o paciente em relação ao que eu estou sentindo. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Uma vez uma aluna em Brasília perguntou se eu estava indo dar curso de Tuiná na ENAC e a aluna falou assim para mim: Francisco, sente meu pulso? 3 pessoas já sentiram o meu pulso e falaram que não sentiram nada. E aí eu falei para ela: então eu não vou sentir seu pulso. Ela falou: ah, mentira! Por que você não vai sentir meu pulso? Eu falei: se 3 pessoas pressionaram a sua artéria e não acharam nada, seu pulso está vazio. Aí ela falou assim: eu não tenho anemia. Pulso vazio não significa anemia. Significa que o sangue tem deficiência, que ele não está cumprindo com eficácia as suas funções orgânicas. E aí eu perguntei para ela: de quanto em quanto tempo você menstrua? Ah, 35, 40 em 40 dias. Isso é deficiência de sangue. Isso gera pulso vazio, tá? Então eu ensino a forma descritiva de cada pulso e nós vamos treinar. E eu garanto que vocês vão conseguir fazer isso em casa, tá bom? Muito obrigado por terem assistido mais uma vez e em breve eu vou trazer mais novidades. Um abraço e até a próxima!